Olá pessoal, tudo bem? No oferecimento da Escola Vânia Palomo Arte e Design, na Avenida Durval Nicolau, 1241, estamos iniciando o podcast Arte em Palavras, um podcast voltado para divulgar e incentivar todas as formas de arte e de cultura e para trazer tudo o que está acontecendo no mundo do design e arquitetura, decoração, artes. Eu sou o João e aqui comigo está a Vânia Palomo, que é a idealizadora, produtora e dona da escola. Tudo bem, Vânia? Tudo maravilhosamente bem, meu esposo João Fernando. É um prazer estar aqui mais um podcast e agradecer a todos os inscritos no nosso canal, a todos que têm compartilhado com a gente e agradecer imensamente a todos vocês. E hoje aqui a gente vai ter um papo muito agradável com um profissional fera na tatuagem. É isso, o nosso convidado de hoje é um grande amigo, parceiro aqui da escola, é o Ricardo Santamarina. Ele é formado em marketing pela Unifeob e um dos mais conceituados tatuadores de nossa cidade. Além disso, ele é proprietário do estúdio Santa Marina Tattoo Center, de tatuagem, lógico, ali na rua Vitor Dias, número 64. Ele foi um dos fundadores do nosso curso de tatuagem aqui na escola Vânia Palomo. Ricardo, obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter dispensado um pouquinho do seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Capaz, eu que agradeço. Agradeço de coração pela oportunidade, pelo convite, pela parceria que a gente tem aí já de longa data e vamos em frente. Ô, Ricardo, eu gostaria de agradecer, né, toda essa parceria que nós tivemos aí por 6 anos, né? 6 anos mais ou menos por aí. 6 anos aí aqui na escola, né? Inaugurando o nosso curso de tatuagem, né? E muito gratificante, muito obrigado pela essa parceria nossa aí. Eu tenho uma gratidão imensa por tudo que a gente viveu aqui, os tempos de aluno, de aula, os tempos de curso, né? Um projeto que a gente começou junto, bem bacana, e que perdura até hoje aí, que tomara que siga ainda por muito tempo, formando gente bacana, formando profissionais legais aí para a cidade, que é o que a gente precisa, né? Obrigada, então. Vamos começar entendendo por que você decidiu por ser tatuador. Nossa, João, e agora? Como é que eu vou tentar te explicar? Eu estudei marketing pela Unifeob e nessa época eu trabalhava como vendedor, eu viajava e eu tive uma oportunidade de uma supervisão, mas não era uma coisa que me deixava feliz, que, sabe, fazia porque era um emprego, era o que tinha na época e a minha vontade sempre foi tatuar. E de repente me deu um estalo, eu falei, olha, eu preciso tentar fazer isso aqui. Porque eu não vou passar a vida toda imaginando que eu poderia ter feito, poderia ter dado certo, talvez eu não tentei. Falei, vamos. Aí foi quando eu terminei a faculdade, saí do emprego onde eu estava, da empresa, e comecei a tatuar. Falei, vou, meio sem saber, procurando, fazendo workshops, conhecendo gente. Isso já vão para 13 anos aí de caminhada, de luta, abrindo estúdio, reformando, crescendo, evoluindo e procurando sempre conhecimento, né? E a escola foi parceira nesse sentido, porque quando eu conheci a Vânia e vim para a escola, estava bem no início, bem no começo, e muito da evolução que a gente teve com relação ao trabalho, partiu aqui da escola. Que bom. Foi daqui. Aí a gente desenvolveu o projeto da tatuagem, começamos o curso, fiquei acho que por 4 ou 5 turmas aí, se eu não me engano, né? E estamos seguindo aí até hoje, o estúdio, graças a Deus, crescendo ano a ano e colocando sempre gente, alunos que saíram daqui, que trabalharam comigo, hoje estão independentes, trabalham sozinhos. E a história foi mais ou menos essa, comprando briga com família, com todo mundo, porque, né, você deixa o certo para começar um negócio no escuro, né, sem conhecimento, sem técnica, sem nada. Mas eu acredito que o começo da tatuagem é assim, meio que para todo mundo, né, a gente vai meio que se joga e as coisas vão acontecendo. O Ricardo, o teu estúdio, né, eu tenho essa ideia, assim como eu comecei pequeno, né? A gente começa pequeno e chega num patamar bacana. Sim. Hoje o teu estúdio tem uma capacidade imensa, né? De vários tatuadores, tem outros segmentos também, né? Queria que você falasse um pouco disso para a gente. O estúdio começou, como se disse, bem pequeno, uma salazinha ali na Vitor Dias mesmo. E que nem você falou, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, você vai sentindo a necessidade de expandir, de crescer, né? Aí de uma sala, nós alugamos a segunda, por fim aquilo foi ficando pequeno, nós saímos, estamos onde hoje,
E hoje a gente tem 5 salas. Nós somos em 3 tatuadores, nós temos uma barbearia, Olha que legal. nós temos um estúdio e uma sala exclusiva só para piercing. E nós temos uma micropigmentadora também, para design de sobrancelha, de cílios, esse tipo de coisa. Então, a ideia é sempre essa, é sempre expandir e sempre crescer. Acho que é o objetivo que a gente tem. E, graças a Deus, tem dado tudo certo. A gente tem uma média de atendimento aí de tatuagem e piercing hoje entre 150 e 200 clientes por mês, Puxa, que é uma média bem bacana para a cidade. Meses oscilam um pouquinho, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas a gente tem essa média aí de 150 atendimentos no mês. E, quer dizer, quando a gente começa, a gente sempre quer crescer, mas você nunca imagina chegar, né? E à medida que vai chegando, a gente quer sempre mais, e a ideia sempre é essa, evoluir, aprender, crescer e conquistando sempre um espaço maior aí. E tem tudo a ver, né? Agora eu não sabia do barbeiro também. Sim, Tem sim. tudo a ver, né? Tem, então, a gente vai agregando, vai Sim. surgindo as oportunidades, as coisas vão acontecendo. E a gente já tem um projeto de expansão do estúdio de novo, agora para segundo semestre, talvez, tudo correr bem. Que legal. E a casa que a gente está hoje já ficou um pouco pequena de novo, já está na hora de pensar num local novo aí para conseguir abrigar. A ideia é ter mais 1 ou 2 salas. A gente tem muita procura de tatuadores que às vezes vêm de fora, passar alguns dias, às vezes visitar a família, visitar amigos e procuram um espaço para, enquanto estiverem em São João, ter algum lugar para trabalhar, para tatuar. Então, a ideia é ter uma sala só para guest, para receber tatuadores que vêm de fora, ou mesmo às vezes as pessoas daqui, que nem a gente tem os alunos da escola, que às vezes saem da escola e num primeiro momento não tem o estúdio ali para trabalhar. Então a ideia é abrigando essas pessoas, oferecer um espaço. Um coworking, né? É isso, exato. Oferecer um espaço para que elas possam, à medida da disponibilidade, a gente reveza a sala. A ideia é ter um espaço só para receber guests agora, segundo semestre. Bacana. Ô, Ricardo, teve uma época que essa questão de tatuagem, ela era uma questão meio que marginalizada, né? Sim. Mas hoje em dia isso não existe mais. Você acha que acabou esse preconceito ou ele diminuiu muito? E diminuiu muito. Diminuiu A muito. gente não pode falar que acabou, porque ainda existem pessoas que não gostam e que olham um pouco diferente. A tatuagem evoluiu muito, cresceu muito. Hoje a tatuagem é vista de uma forma diferente, porque a gente consegue entregar para o cliente resultados muito melhores do que eram entregues, sei lá, 10 anos atrás, por exemplo, 15 anos atrás. Hoje a indústria de tatuagem é uma coisa absurda de grande. Empresas que entraram no mercado, materiais que a gente usa, maquinário que a gente usa. Então, o resultado é muito melhor. E você começa a ver aquilo com outros olhos, porque você passa a ver um negócio mais bem feito, um negócio mais artístico. Então, eu acho que isso impressiona por um lado mais positivo do que negativo. E é muito difícil a gente sair na rua hoje e encontrar uma pessoa que não tenha uma tatuagem, né? A gente vê em empresas, eu tenho clientes lá que são médicos, que são advogados, são enfermeiros. Apresentador de podcast. Apresentador de podcast. Professora de arte. Né? Então, eu acho que... Essa foi bem, velho. Né? Você foi bem. Eu só preciso pegar coragem. Eu acho que as coisas evoluíram muito, assim, e isso foi bom, foi bacana. Já existe o preconceito, mas mais do pessoal que na verdade é o pessoal que não evoluiu nesse sentido, né? Geralmente a gente sente um pouco isso aí de pessoas às vezes um pouco mais velhas, ainda existe aquele negócio. Ontem eu atendi uma cliente, uma menina, chegou lá com a mãe e a mãe furiosa com ela porque ela ia fazer uma tatuagem. E ainda tem aquela história, porque você não vai conseguir um emprego. Porque como é que você vai fazer se ninguém vai conseguir, sabe, aquela coisa? Não existe mais isso. E hoje, legalmente, é proibido discriminar por causa de tatuagem, né? Exatamente. Hoje é a mesma coisa de você ofender uma pessoa por racismo, por exemplo, por cor de pele, por, sei lá, hoje a gente vê muita opção sexual, esse tipo de coisa. Eu acho que a lei se emprega da mesma forma. Você discriminar uma pessoa por conta de uma tatuagem é a mesma coisa do que você xingar uma pessoa na rua, enfim. A pena acho que é mais ou menos a mesma. Ô, Ricardo, na tatuagem, o que você mais gosta de fazer? Te dá prazer em realizar? Eu gosto muito de trabalhar com realismo. Foi o que a gente estudou aqui. Eu gosto demais. É uma coisa que eu tenho tentado me aprimorar desde que eu iniciei tatuando. E tem outras vertentes. Eu gosto muito de black work, por exemplo, um trabalho mais de linhas, de preenchimento mais sólido. Odeio ter que fazer tribal, por exemplo, cara. É uma coisa que aparece a todo momento. Hoje a gente tem um tatuador lá para esse tipo de trabalho, porque é uma coisa que eu não consigo ter resultado, eu não consigo entregar um resultado legal.
Justamente, acho que por não ter se dedicado Gostar tanto, muito. de não ter... Porque não é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Mas você tem quem faça. Mas a gente tem quem faz. A gente tem quem faz. Que é uma visão empresarial muito Exatamente. grande. Falar assim, não, eu não me deixo satisfeito, mas eu vou trazer uma pessoa que faça. Pessoa que faça. Eu acho que isso é importantíssimo, porque a gente tem mercado, a gente tem procura. E não dá para você atender uma pessoa, atender um cliente e entregar um trabalho de má qualidade. E é uma coisa que, para esse segmento, eu não consigo fazer. Eu não sei, eu não entrego o resultado. Mesma coisa para trabalhos mais delicadinhos, de linhas mais fininhas. Eu também não consigo muito. O meu resultado para isso não é o que eu imaginava. Tem um resultado bacana, mas não é para mim. Eu sou muito crítico comigo. Então, a gente tem uma pessoa lá que tem o melhor resultado para esse tipo de trabalho hoje na região. Que legal. Acho que ela passou por aqui também, a Natália, começou tatuando lá comigo. Ela teve um tempo fora, agora tem mais ou menos uns 2 anos que está lá com a gente de volta. E o trabalho da Natália para esse tipo de técnica, para a nossa região aqui, não tem para ninguém. O que mais se procura? Hoje é muito isso, muito floral. As pessoas têm uma falsa ideia de que tatuagem boa é tatuagem feita com linhas finas. Isso não é muito verdade, porque tem determinados trabalhos que não é possível usar uma linha muito fina e outros que a gente não pode usar. Então, São João tem muito isso. Eu vou lá porque o traço é fininho, sabe? E a Natália faz isso muito bem. Eu tenho focado os meus trabalhos mais no realismo, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Tenho estudado isso de novo. Me retomei, fiquei um tempo meio parado, mas estou retomando isso. E tem muito esse lance do Maori, por exemplo, que é o lance do tribal que eu comentei também. É uma coisa que a gente tem uma procura imensa, muito grande. E eu sempre indiquei profissionais fora do estúdio, porque não tinha um resultado legal. Hoje a gente trouxe o Giorgio, ele veio de Londrina, está comigo há mais ou menos 2 anos também. E toda essa parte de geometria, essa parte de pontilismo, o próprio tribal, ele se especializou nisso. Então, a gente pode colocar e indicar, porque o resultado dele também é fenomenal, é espetacular. Que legal. Então, a gente tenta, da medida do possível, porque não dá. Eu costumo, às vezes, brincar, tem as suas proporções, é claro, que tatuagem é mais ou menos como medicina. Você não tem um médico que faz tudo. Cada um faz uma determinada área, tem a sua especialidade. E tatuagem é mais ou menos isso. Hoje atingiu esse nível sim. de especialização, Sim, né? nós temos profissionais em tatuagem hoje que só fazem realismo, outros que só fazem tribal, outros que só fazem o fine line, outros que só fazem black work, outros que só fazem caligrafia. A gente está numa cidade muito pequena que, infelizmente, ainda não é possível viver de um estilo só. Então, a gente acaba fazendo um pouco de tudo. Mas cada um tem a sua linha de especialização ali, o trabalho que gosta mais de fazer, que se identifica mais, que se tem um resultado melhor. E não adianta, quando você faz alguma coisa que você se identifica, o resultado é diferente. Sim, sim. Então a gente tenta colocar isso lá para que todo mundo que seja atendido pelo melhor profissional e tenha o melhor resultado possível dentro do que se propõe a fazer, né? E Ricardo, o que você acha mais difícil dentro da tatuagem? Que trabalho que é mais difícil para você realizar? Eu tenho muita dificuldade, como eu disse agora, com coisas muito pequenas. Sabe, muito Mas aí vai variar de tatuador para tatuador. Mas isso cada um. Eu tenho dificuldade com isso. Às vezes faço, porque a gente tem clientes lá que às vezes chegam no estúdio, mas eu quero tatuar com o Ricardo, mas eu quero tatuar. Então, às vezes chega um cliente para mim que me pede um trabalho que eu não estou muito habituado, que eu não tenho muito costume de fazer. A gente faz. Você não vai entregar um trabalho ruim. A gente se esforça para entregar sempre o melhor trabalho. Sim. Mas eu tenho alguma dificuldade. Então, coisas de linhas muito fininhas, de coisas muito delicadinhas, com muitos detalhezinhos pequenos, eu tenho mais dificuldade para fazer. Precisa de uma boa concentração. Precisa, e outra idade vai chegando e a gente já não enxerga mais como enxergava há uns anos atrás. Agora, independente de ser uma tatuagem de linhas finas, que você fala que tem um pouco mais de dificuldade, mas dentro daquelas que você faz, qual foi a tatuagem mais difícil que você fez até hoje? Nossa, João, e agora, hein? Cara, a gente, que nem eu te disse, dentro do realismo, eu acho que tudo é muito difícil. Você pega para fazer o retrato de uma pessoa, por exemplo, e a Vânia pode falar bem disso. Às vezes você está com a referência ali, você está reproduzindo aquilo, mas às vezes um fio do cílio que você puxa um pouco além, às vezes a luz no cabelo que não ficou daquela forma, a fisionomia da pessoa muda. Então é um trabalho bem complicado de ser feito. Sabe? Então, eu queria que tatuasse meu pai, mas com a cara do meu tio.
acontece direto, sabe? Então, esses tipos de trabalhos costumam ser ter uma dificuldade um pouco mais alta, assim, depende, como a Vânia falou, de muita concentração. Eu, quando pego esse tipo de trabalho para fazer, eu gosto de ter uns dias antes para você estudar a foto, estudar o formato, estudar a luz, estudar... Aí você vai preparando referência de várias formas, ver o que se encaixa melhor, porque não é só pegar uma foto, você tem que fazer um decalque, a marcação. Então, é um trabalho um pouco difícil de se fazer. Mas eu gosto, né? Para mim é prazeroso demais fazer uma coisa desse tipo, assim. E até essa colocação na pele, né, Ricardo? Onde vai ficar melhor? Sim, você tem que ver a anatomia do corpo, o local que você vai colocar, tem que pensar na harmonia. Às vezes, sabe, você tem tudo isso a se planejar antes de fazer, sabe? Tudo acompanhar a musculatura. Né? Você tem todo, às vezes, um negócio redondo, você não pode colocar em qualquer lugar do corpo. Às vezes vai pegar um braço, por exemplo, você tem que pegar uma imagem que seja um pouco mais estreita, porque encaixa melhor no formato. Sim. Se é ombro, já pode ser um pouco mais redondo. Então, às vezes a pessoa chega lá e faz um pedaço, dali a pouco volta, eu queria complementar. Aí você fazer um encaixe que fique harmônico e que fique simétrico, e que flua junto com o formato do corpo ali, é um pouco complicadinho, é um pouco chato de se fazer. Ah, que legal. Ô, Ricardo, que tatuagem assim que você fez ou chegou a fazer ou não chegou a fazer que era ilegal de se traçar? Pela polícia. Alguém já chegou e pediu para você fazer uma... acontece. Não, fazer você não fez, né? Eu evito esse tipo de coisa, sabe? Às vezes chega lá para mim um palhaço, por exemplo. Não é uma coisa que eu acho legal, que eu gosto. Palhaço, para quem não sabe, significa assassino de policial, assassino de policiais, exatamente. Muitas vezes a pessoa que está ali nem está com isso, às vezes nem é uma pessoa, sabe? Mas em 90% do que chega para nós relacionado a isso são pessoas mais ligadas a alguma coisa de forma... Eu não gosto, a gente procura às vezes até recusar esse tipo de trabalho. Não que fazer um palhaço seja uma coisa ruim, não é isso não, às vezes as pessoas vão assistir e entender a gente mal. Mas é que geralmente as pessoas procuram esse tipo de trabalho já querendo mostrar alguma coisa que não é tão legal. Então é uma coisa que a gente não tem muito hábito de fazer, não. É uma coisa que a gente recusa um pouco, sim. E já chegou gente que fala assim, quero tatuar o nome do meu namorado. Nossa, aí você fala assim, mas quanto tempo faz você estar namorando? Eu comecei ontem. 2 meses. A todo momento, a todo momento. Ontem eu fiz uma cobertura nesse sentido aqui. Que vem e faz, de repente volta, fala assim, mas o que aconteceu? A cobertura dá pra fazer, mas tirar a cobertura depois não tem jeito. A gente estava num lugar meio ruim, porque você vai fazer uma cobertura, também a gente tem algumas limitações, algumas regras, você tem que fazer alguma coisa que seja um pouco maior do que está ali. Às vezes você tem que ser um pouco mais escura para poder esconder o que está embaixo, então às vezes você não tem o espaço que precisa, e foi esse caso. E a gente discutindo, ainda brinquei com a cliente assim, falei, vamos sábado ou domingo, a gente vai lá na praça, que tem uma feira de adoção de filhotes, você adota um cachorrinho, um gatinho, põe o nome ali, faz uma patinha e resolveu o problema. A gente às vezes brinca nesse sentido também, sabe? Tem que ser um pouco de terapeuta ali também. Com certeza, houve histórias ali que, nossa, vai longe. Ô, Ricardo, tem alguma uma passagem engraçada ou curiosa que você já presenciou no estúdio? Sempre tem, sempre tem. Uma vez chegou um rapaz lá no estúdio que ele queria fazer a foto dos filhos. Ele tinha 3 filhos, mas ele tinha a foto de apenas 2. O terceiro é recém-nascido e ele estava separado da esposa, eles estavam numa relação meio difícil e tal. Aí eu pedi para ele, falei, mas você precisa pedir para ela te mandar uma foto, ou você vai visitar seu filho, tira uma fotinha bacana, traz para mim e tal. Ele falou, a gente não tem mais contato, ela não quer deixar eu ver, eu não tenho a foto. Eu falei, irmão, mas como é que a gente faz, né? Como é que eu vou tatuar teu filho sem ter a foto? Faz uma criança qualquer e faz de conta que é ele. Sabe? Umas coisas que não tem cabimento. Uma Daqui coisa 3 meses ninguém vai saber se era ou se era daquela E a criança vai crescer, vai pegar as fotos e falar, mas não sou eu, quem que é esse menino que está aqui, né? E aí você chegou a fazer? Não fizemos, não chegamos a fazer, porque não tem lógica, né? Não tem cabimento um negócio desse, né? Jesus. Ô, Ricardo, e tem alguma tatuagem que você fez que te deu prazer de fazer por algum problema emocional, alguma coisa assim? Tem bastante. Teve uma passagem, a gente passou por uma pandemia aí há pouco tempo, e tem um cliente lá do estúdio, que vai lá sempre, um cara que se tornou amigo da gente. E ele estava num relacionamento, uma namorada, eles fizeram uma viagem juntos, e nessa viagem surgiu a ideia deles terem uma tatuagem
que simbolizasse a relação, o amor deles ali. E ela voltou, eles voltaram dessa viagem e ela contraiu Covid. E ele foi lá no estúdio, me contou, ela não estava bem, ela estava hospitalizada, aquela coisa toda. E ele é um cara muito religioso, ele é um cara muito, muito cristão. E ele foi na igreja, conversou com o padre, que é amigo deles, enfim. E ela estava hospitalizada em Poços. E o padre deu a ele uma oração, um santinho, e falou para ele, olha, ela vai sair dessa, ela vai sair bem, leva isso aqui a hora que você for lá no hospital, e faça a oração, porque isso vai ajudar e tudo. Só que não deu tempo. Ela veio a falecer nesse intervalinho. E ele me contando que conseguiu driblar a segurança, aquela coisa, e entrou onde eles estavam preparando o corpo dela para o sepultamento. E ele pegou essa imagenzinha, rasgou, metade ele colocou ali para que ela fosse junto, e a metade que coube a ele levou para mim. Falou, olha, a gente ia fazer uma tatuagem junto, não deu tempo de fazer, a parte dela está lá com ela, a minha parte eu quero tatuar. E nós tatuamos a metade desse santinho nele e a outra metade... Que história. Olha, eu me arrepia, chego a me emocionar, porque a gente Forte, vivendo hein? aquela turbulência toda, a gente não sabendo, pessoas morrendo a todo momento, e de repente chega uma história dessa lá pra gente. Assim, foi um dia pesado. Nossa. E a gente tem uma amizade hoje por conta de tudo que viveu, enfim. Então, isso acontece o tempo todo, mas essa ficou mais marcado, assim, sabe? É bem forte, Bem pesado, É porque é assim, né? A tatuagem, ela é uma representatividade de parte da vida da pessoa, né? Ninguém Sim, vai lá e fala sim. assim, eu gosto de passarinho, mas eu quero que você tatue um gato. É. A pessoa vai lá para tatuar um gato é porque gosta de gato. Né? Vai lá para tatuar um cachorro é porque... Né? Sim. E tatuagem religiosa tem muito? Tem bastante. Eu, particularmente, gosto muito. Graças a Deus que você gosta. Eu gosto muito. Eu acho bem bacana. Tanto tenho feito alguns desenhos agora de estudo e eu tenho feito... Pego muita imagem de estátuas que existem em Vaticano, sabe? De anjos, essas coisas. Eu gosto muito, eu tenho tentado fazer porque eu gosto bastante. E tem um lado mais comercialzinho, né? Dessas santinhas. Enfim, a galera vai lá, às vezes... Eu tatuei um garoto esses dias, ele fez um salmo no braço, o Salmo 23, que é o que eu acho que a gente mais tatua, ainda que eu caminhe pelo Vale da Sombra da Morte, aquela coisa. Então isso a gente faz a todo momento também. Você aproveita e reza um pouco também. É uma forma de, né? Só mais uma. O cara aparece lá com as costas toda tatuada e o serviço você vê que não é bom. Aí ele fala assim, eu quero que você feche as minhas costas. Não tem perigo dele sair falando que foi o Ricardo que fez. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu costumo sempre dizer que às vezes as pessoas chegam lá e acham que tatuar é igual desenhar no papel. Você faz uma borracha, você acerta um tom. Tatuagem não é assim. Tatuagem você passou, a agulha marcou, é o que está ali, é o que está ali. Você não consegue mudar. Acabou. E chega um trabalho ruim, ele não vai sair de lá 100%. Não é a mesma coisa que se você tivesse desenhado, pegado, começado do zero. Você vai ter que fazer em cima do que está ali. E muita coisa não dá para mudar. Muita coisa não consegue alterar. E a partir do momento que você pôs a mão, esse telefone aqui é da Vânia. Mas a hora que eu peguei e trouxe ele para cá, ele deixa de ser da Vânia, ele passa a ser meu. Aí a hora que as pessoas perguntam quem fez, ele não vai falar que quem fez foi o fulano, ele vai falar que quem fez fui eu que mexeu depois. Aí você acaba assumindo aquilo pra gente. Então, a gente toma muito cuidado com relação a isso, porque tem coisas que realmente não dá. A mudança é muito pequena. Sim. Então, a gente deixa bem claro, falou, irmão, você vai ter uma alteração de 20%, 30%, 50%, 80%, vai ficar bacana. E, às vezes, a gente até acaba recusando alguns trabalhos por conta disso também, porque é uma coisa que o cliente chega com uma expectativa muito alta e não é possível atingir o que ele quer. E a gente acaba assumindo isso, que lá fora não vai trazer uma visualização bacana, né? Não vai ser um trabalho legal, e a gente que fez, enfim. Então acontece muito também, isso é muito frequente. Ô, Ricardo, existe muita procura de jovens menor de idade para fazer tatuagem? No estado de São Paulo é proibido. É né? proibido. Para tatuagem, a gente tem uma procura aí, em geral, de 30% dos nossos clientes que procuram são menores de idade. Para piercings, se a gente for atender os menores de idade que procuram, a gente dobra ou até chega perto de triplicar o movimento de piercing. A gente recebe lá, vamos colocar aí,
15 solicitações de piercing no dia. Dessas 15, pelo menos metade são menores de idade. Essa menina que eu atendi ontem, a mãe passou, deixou ela lá e deixou ela com a irmã acompanhou. E a irmã tem 13 anos. Uma criança, no meu modo de ver. A minha filha tem 13 anos. Uhum. E ela perguntando, a gente terminou, ela foi lá na minha vitrine, começou a olhar, nossa, que legal isso aqui, eu queria esse pro Helix, eu queria esse pro meu umbigo e tal. Eu falei, não, mas você tem só 13 anos. Você não pode ter um piercing. Ela levantou a cabeça e falou, mas eu já tenho. Levantou a blusa e falou, eu já tenho. Falei, mas como assim? Eu falei, eu vim aqui, você não quis fazer, eu fui no outro, na mesma hora ele fez. Exatamente assim ela me falou. Uhum. Gente, é crime. A lei está lá. Às vezes as pessoas, mas eu sou a mãe. Cara, não dá. Não fui eu que fiz a lei. Eu tenho a obrigação de respeitar. Se não pode, não pode. Se você concorda ou não concorda, opiniões, enfim. Sabe? Mas não pode. E, infelizmente, 90% dos profissionais fazem esse tipo de serviço. Que coisa. E muitos, porque não sabem. Eu contei para a Vânia numa da aula de direito aqui. Eu dei a aula a respeito da proibição, tal que tem em São Paulo. A moça terminou a aula e falou assim: eu tenho uma tatuagem marcada, um piercing marcado para um menino depois da manhã. Já vou ligar falando que não posso fazer. Não sabia que não podia. Por isso que é bom fazer o curso. Né? Nossa, mas eu achei que era só tatuagem. Não. Essa lei existe desde 1997. Quer dizer, já tem muito tempo aí. Sabe? A proibição está lá, a gente tem a lei impressa, a gente explica. Tem clientes que saem de lá bravos com a gente, pais que saem de lá bravos e saem, vamos procurar outro. Sabe? Eu acho que muito do que a gente vive hoje vem muito em relação a isso, porque o pai leva o filho, menor de idade, você explica que não é possível, porque existe uma lei, ao invés do pai orientar o filho, olha, você tem que esperar, é uma lei, o próprio pai dá o exemplo errado para o filho, dá um exemplo negativo e leva para que o outro faça. Quer dizer, a criança já nasce, já cresce, aprendendo a desrespeitar o que é uma lei, enfim, o que é uma determinação. Então, sabe, a gente vive acontece muito segmento, né? A gente vive um mundo muito bagunçado, muito em função disso também, né? Porque, em vez do pai educar e ensinar, o próprio pai dá o exemplo errado ali. Aqui acontece também, você sabe, né? Sim. Várias vezes já aconteceu isso também, do pai procurar, querer que ele faça, mas tem 15 anos. 14 anos. Infelizmente é difícil, é complicado. Lidar com gente é muito difícil. Ô, Ricardo, queria te agradecer, a gente já está indo para o nosso encerramento, e queria pedir para você deixar seus contatos. Sim, vamos lá. Bom, a gente tem o nosso WhatsApp, que a gente está lá na página nossa do Instagram, tem o linkzinho que direciona direto para o WhatsApp, o 19-99316-0966. Dentro do Instagram, a gente costuma postar nossos trabalhos, os nossos dia a dia, os stories, como as coisas funcionam lá no estúdio. É o @SantaMarinaTatu. Santa Marina Tatu. Dentro dessa página do Instagram, a gente tem os trabalhos de todos os profissionais que trabalham lá com a gente. A gente tem um destaque para cada um e a gente vai sempre repostando o que eles colocam também. Então, quem visitar a página vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Tanto da Micro, quanto da Barbearia, quanto da Natália, do Jorge, o meu, o da Mariane. O da Mariane do Piercing, a gente tem uma conta também exclusiva para o piercing, que é o Santa Marina Body Piercing. Então, as pessoas podem olhar o trabalho do piercing ou então acompanhar a página da tatuagem, porque a gente está sempre colocando toda a nossa movimentação lá também. Legal. Tá tudo especificadinho, bonitinho lá. Então, obrigado por ter vindo, viu, Ricardo? Gente, eu que agradeço de coração. Obrigadão, agradeço e viu? contem sempre comigo para o que precisarem. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Por hoje é só. Nos despedimos esperando que você, como nós, tenha gostado da conversa. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Na Escola de Design e Artes Vânia Palomo, você encontra cursos de desenho, pintura, escultura, história em quadrinho, design de interiores, software em projetos gráficos, tatuagem e preparatórios para vestibulares de arquitetura. Venha fazer uma aula experimental. Avenida Durval Nicolau, 1241, telefone 3623-3969. E não se esqueça, toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal.